E é daí que vem essa adversativa da pequena esperança. Mas se tu podes alguma coisa, se podes alguma, está cheio de relatividade. Não há certezas e nem há qualquer dimensionamento de aonde chega esse poder, que alcance tem Jesus sobre a vida humana. Se tu podes alguma coisa, há milhares, milhões de pessoas que procuram Jesus só por causa do se tu podes alguma coisa. Na realidade eu não sei não, mas não custa nada. Se tu podes alguma coisa, então tem compaixão de nós. E Jesus só pode algumas coisas, ele só pode mesmo ser aquele por meio de quem tudo que foi feito se fez. Ele só pode ser esse em quem todas as coisas existem e subsistem. Ele só pode ser esse que, sendo Deus, não usou como usurpação, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele só pode ser esse que, podendo chamar legiões de anjos, se entrega voluntariamente ao sofrimento, todavia. Mas se tu podes alguma coisa, e ele pode alguma coisa, ele pode morrer na cruz pelo pecado de todos os homens, perdoá-los e ressuscitar dentre os mortos como esperança para toda a criação. Ele pode algumas coisas. Pode fazer todos os mundos, todos os universos, todas as existências, soprar e fazer aparecer todas as dimensões. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão, ele tem compaixão, ele tem alguma compaixão. Essa compaixão que diz que se Deus pensasse só em si e retirasse da terra o seu espírito, toda a carne a uma expiraria e toda a existência voltaria ao pó. Mas ele não pensa só em si, ele tem compaixão. Filho de Davi, tem compaixão de mim, ele tem compaixão. Ele não suporta o poder que a misericórdia exerce sobre ele. Ele não sabe não amar, não sabe desistir de amar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, se podes, tudo é possível ao que crer. Se podes. Que frase extraordinariamente contraditória e lindamente ambivalente e sinceramente verdadeira. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus não fica ofendido com a falta de fé de ninguém. Não fica ofendido. É normal. O que não é normal é ter fé. Por isso que fé é dom de Deus, é graça de Deus, é emulação divina em nós. Porque com a inteligência e com a percepção das dificuldades atuais e futuras de qualquer tempo da existência, o Homo sapiens desenvolveu ansiedade e desenvolveu necessidade de acumulação.
tudo tinha a ver com sobrevivência. O Homo sapiens é um ser de sobrevivência. E toda a intuição dele trabalha nessa direção. Ele não aprendeu a confiança. O Homo sapiens sapiens, também chamado de Homo psíquicos por Paulo, precisa aprender a se tornar Homo pneumáticos, que é esse homem do espírito, da confiança e da fé, e que não só sabe do mundo real e da natureza e das suas dificuldades, mas também sabe que o Pai Celeste sabe. E confia. Faz a sua parte sem desespero, com confiança. Jesus, portanto, sabe que o normal é não crer. Sabe que o anormal é crer. E não fica zangado com quem não consegue crer. A religião é que fica com raiva, que não conseguiu provar Deus, demonstrar Deus. Aí chama o cara de ateu e o condena ao inferno. Porque ele não consegue crer, não conseguiu crer. Tem uns até que gostariam, mas não chegaram lá. Ou tiveram traumas bastante para não se aventurar. E tem aqueles que não sabem nem o que crer significa. Só sabem o que crer não significa, porque só viram coisas ruins. Em nome do crer. Só viram o não pensar, o não sentir, o não solidarizar-se, o não se importar. E então descreram de tudo quanto diga respeito a crer. Porque não viram esse crer se transformar em fruto da fé. Então se tornaram ateus da mentira. Eles não creem, não é em Deus, eles não creem é na mentira em nome de Deus e desse Deus cultuado com mentira. Mas Jesus não fica zangado porque você não crê. Ele é solidário com a sua dor. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ele não disse, então vá, pense durante uma semana sobre o que você acabou de dizer, depois volte quando você tiver fé. Não, eu consigo ver um olhar iluminado e um sorriso generoso, compassivo, misericordioso na face de Jesus, ouvindo o homem dizer isso no inferno. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus, com aqueles olhos limpos, cristalinos, luz pura, de amor, olhando para ele, vendo a limitação dele, sorriu o sorriso da bondade que abraça e disse, podes. Oh filho, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então o homem entende que ele, o homem, deveria crer e que não só tudo era possível ao que crê, mas também era possível crer. E o homem creu em ambas as coisas, que não só tudo é possível ao que crê, mas o homem creu que quem chega naquele nível, quem faz esse movimento, já está andando por fé, está apenas ainda frustrado, porque o que busca e pretende não foi atingido, mas o coração dele já é movido por essa esperança redentora. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê.
Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Com lágrimas. Veja como tudo sai da discussão teológica, acadêmica, com os escribas, os fariseus, os discípulos querendo mostrar sua potência exorcista, carismática em nome de Jesus, e os escribas desconstruindo, distraindo, desmontando tudo, e eles largam o cuidado pelo ser humano, todo arrebentado e por um pai sofrido, e ficam tentando expulsar demônios em estado de beligerância e discussão com os escribas da religião. Nenhum demônio sai, o demônio gargalha de ver a falta de amor, de compaixão, de misericórdia. Foi a ênfase do pai do menino. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão. Porque até ali não tinha havido compaixão, só discussão, só temática, se existe demônio, não existe demônio, se o demônio sai, se o demônio não sai. E a vida humana esquecida na sua agonia. E agora o homem vê amor. Antes do demônio sair, o pai do menino derrama lágrimas. Ele vê que aquele que está diante dele, de fato, está interessado no filho dele e nele. Que qualquer outra discussão é absolutamente irrelevante diante da opressão humana, da perda de volição humana, da perda da consciência humana, da perda da independência, do livre-arbítrio, da autodeterminação, do ir e do vir, da perda de vontade de viver. Tudo mais era irrelevante, como sempre foi para Jesus. Então o homem é despertado pela compaixão. Quando Jesus pergunta desde quando, o homem começa a ver que ele está diante de um ser de compaixão. E quando Jesus responde a ele, se podes, tudo é possível ao que crê, ele se enche de mais certeza ainda de que aquele que está diante dele não está medindo nem disputando nada com ninguém, nem esperando nada de ninguém, nem com super expectativas acerca de quem quer que fosse. Ele apenas diz, com todo carinho maduro, se podes, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino imediatamente exclamou com lágrimas, eu creio, eu creio, eu creio, eu quero crer, eu creio. E no que falta em mim, ajuda-me na minha falta de fé. No que falta em mim, eu creio, eu estou crendo em ti. Mas ajuda em todos os gaps e lacunas, ser o meu complemento, ser o justificador da minha pouca fé, ser o complementador da minha ausência de fé, ser o meu justificador em graça da fé que em mim ainda não se desenvolveu, mas tem misericórdia de mim e ajuda-nos. Ajuda-nos, é a ênfase do homem o tempo todo, ajuda-nos. Tira-nos daqui e ajuda-nos. Vendo Jesus, que a multidão começava a achar tudo aquilo um grande show, amor estranho, na presença de um demônio ignorado. Essa conversa humana toda, a prevalência da temática humana sobre a temática demoníaca é absoluta aqui nesse texto. Primeiro vem o homem, a história do homem, depois vem os diagnósticos. Quando vem, se vem. E o último da fila é o demônio.
Primeiro é uma viagem entre humanos, com compaixão, com misericórdia, com fé carinhosa, que engravida de esperança. Então, Jesus, quando chega a multidão curiosa, a multidão que distrai o tema, ele então repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Essa é uma ordem. Tira todas as causas espirituais e psicológicas que causaram aquela abertura, aquele entrar demoníaco opressivo na mente do jovem, e agora fecha, como diz o Apocalipse acerca dele. Posteriormente, ele é aquele que tem as chaves de Davi. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Nunca mais tornes a ele. Nunca mais tornes a ele. Ele vai viver o resto da vida com lucidez, com consciência, sabendo de si, se autodeterminando, escolhendo viver. Nunca mais tornes a ele. Esse é o poder do Evangelho. Não existe nenhuma clínica psicológica, isso é uma heresia. Você, de uma pancada só, dizer: não, isso aqui está resolvido. Esse trauma está curado pelo perdão. Seu perdão está com isto. Ou isto agora nunca mais voltará a ti, porque tu entendeste essa verdade, que vai se transformar em sol e escudo, em luz e defesa para sempre na tua vida. Quem tem esse poder? Que palavra opera isso? Que doutrina, como diziam os da sinagoga ao ouvirem Jesus pregar, que doutrina maravilhosa é esta? Que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, que tem o poder de dizer: espírito surdo e mudo, sai deste menino e nunca mais tornes a ele. Esse é o poder que está para além de tudo e sobre o qual Jesus exclamou: se podes? Tudo é possível ao que crê. E clamando, agitando muito, saiu o espírito, deixando o menino como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu! Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E Jesus o despediu: leve ele em paz para casa. E Jesus mesmo entrou em sua casa e os seus discípulos lhe perguntaram, ali na Galileia: por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus lhes respondeu: esta casta não pode sair senão por meio de oração. Tudo que não havia entre vocês era oração. O espírito da oração tinha acabado, só havia o espírito da discussão, do debate. Como é que vocês vão expulsar diabo com diabo? Diabolos, o divisor, estando vós em estado diabolos, de divisão, de raiva, de ódio. Satanás não expulsa Satanás. Essa casta só sai pelo foco da oração do amor, da compaixão, da empatia. Qualquer casta e castas arraigadas estremecem na presença do amor. Como eu já vi demônios me dizerem, sim dizerem, talvez o mais inesquecível de todos os fatos para mim tenha sido em janeiro de 1979, quando eu estava só em casa em Manaus, família toda viajando, e chegou um pastor presbiteriano
numa moto, parou e falou: meu irmão, você pode vir até a vizinhança da minha casa, porque tem uma vizinha minha que aparentemente está horrivelmente endemoniada. Eu abro um parêntese para dizer que esse pastor não cria em demônios, nem manifestação demoníaca, fazia pouco de mim durante alguns anos já. Desde 73 que ele fazia pouco de mim, porque eu expulsava demônios, e ele dizia que aquilo tudo se curava com Ampliquitil, que era o remédio psiquiátrico da época. Dá Ampliquitil para ele, para ela. Então fecha parênteses. Aí chega ele falando que aparentemente a vizinha dele estava horrivelmente endemoniada. Você pode vir comigo? Aí eu fui. Ele na moto, eu na minha moto também, fui atrás dele, eu do lado. Paramos, aí tinha uma multidão enorme na porta da casa. Eu já era muito conhecido, eu já estava na televisão desde 74, então a cidade inteira me conhecia. Quando eu cheguei foi aquela confusão, aquele alvoroço, aquele monte de gente, de curiosos. O que o senhor está fazendo aqui? E eu perguntei onde estava a pessoa. E o marido dela, que tinha fugido de dentro da casa, porque ela estava com uma faca imensa, dessas de tratar peixe grande, na mão, e a mulher era alta, ela devia ter aí 1,70 m e alguma coisa, enorme, forte, parda, forte, musculosa e alta. E o marido então me disse: ela está lá dentro, eu tranquei a casa por fora. E eu não tenho coragem de entrar, porque senão ela me mata. Eu falei: então, por favor, abre a porta para mim. Não entre aí não, é melhor o senhor expulsar aqui de fora. O cara dizendo: grita aqui de fora, manda sair. Depois você entra. Porque ela está com a faca na mão. Aí eu falei: não, abre a porta para mim. E ele abriu. Eu entrei, fechei a porta por dentro, para ninguém vir atrás de mim. E fui entrando na casa. Tinha um corredor comprido, no bairro do Japim. Quem é de Manaus sabe onde eu estou falando. E naquele tempo não era como hoje, não tinha quase nada ainda no Japim. Só os condomínios populares. Aí, quando eu vejo no final do corredor, aparece a mulher com aquela faca reluzente e dizendo: eu vou te matar, desgraçado, e partiu para cima de mim. Eu parti para cima dela e disse: sai dela em nome de Jesus. Ela caiu, pegou a faca, levantou de novo, veio correndo. E eu parti para dentro: sai em nome de Jesus. E ela caiu e a faca foi jogada fora. Aí ela foi e pegou a faca a terceira vez. E passou por mim no corredor. E eu só olhando, atento. Foi para a cama dela, pegou o travesseiro dela, cobriu o rosto com a faca para o lado de fora e começou a fazer assim, a dizer: não olha para ela com esse amor, seu desgraçado. Por que que você não fica com raiva dela? Por que que você não a odeia? Mas você olha com esse amor é insuportável. Esse amor me queima. Eu não aguento esse amor. Eu então falei: este amor não é meu, eu não tenho o poder deste amor. Este amor é o amor do Criador dela, amando-a por mim, em mim. Larga essa faca e sai dessa mulher. Ele jogou a faca para o lado, a mulher estremeceu e ficou livre. Eu a levantei, chamei o marido dela e o exortei terrivelmente, porque ele era um homem de ódios, um homem insuportável. Ele já tinha maltratado demais essa mulher.
ela ficou endemoninhada, porque o ódio dela por ele era tão grande que o ódio dela era uma invocação ao diabo para possuí-lo, para que ela tivesse a coragem final de matá-lo. Porque ele tinha cortado as 2 orelhas dela na última ação dele contra a mulher dele. Ele cortou as 2 orelhas. Eu depois a recebi na minha casa, já em 1983, em Niterói. Isso foi em 79, 4 anos depois. Eu a recebi na minha casa para ela fazer uma plástica de restauração, de diminuição daquele agravo que ficou nela. Então eu tive uma conversa enorme com ele. E com amor por ela e amor por aquela família. Foi a primeira vez que eu vi demônios confessarem com a boca a insuportabilidade do amor. Quando Jesus diz, essa casta não sai senão por meio de oração, é porque não existe oração como mecânica, só existe oração como relação concentrada em amor. É só a relação promovida, mediada e objetivada em amor que é oração diante de Deus. É só diante dessa oração que é compaixão, que é misericórdia, que é solidariedade, que é empatia, dessa oração que realmente é clamor libertador em favor do outro, é só diante dessa oração que é amor, que essas castas não suportam e se retiram. Senhor Jesus, permite que essas muitas pequenas palavras do Evangelho e ensinos do Evangelho e princípios do Evangelho tenham chegado ao entendimento, à compreensão, ao discernimento, para que se tornem ativados em prática, se efetivem pela obediência, pelo desenvolvimento da palavra em nós mediante a prática em fé. Essa fé que se faz efetiva, que se faz e se prova verdadeira pela prática do amor. É o que eu te peço que tu realizes hoje no coração de milhões. Em nome de Jesus. Amém e amém.